Olá, pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de ciências do oitavo ano. E a aula de hoje está na página 358, onde nós vamos aprender sobre métodos anticoncepcionais. Então, a função primordial dos métodos anticoncepcionais é evitar a gravidez, ou, para o casal, escolher o momento adequado para se ter um filho, tá? Então, é possível evitar a gravidez com métodos anticoncepcionais, ou também chamados de métodos contraceptivos. Eles impedem a fecundação ou a implantação do embrião no útero e são classificados de acordo com o mecanismo de atuação. A escolha de um tipo de contraceptivo deve ser feita sempre com a orientação de um profissional de saúde. E nós vamos ver agora alguns tipos de métodos anticoncepcionais. Então, os primeiros métodos anticoncepcionais que nós veremos são os métodos de barreira, tá? São os métodos que impedem que os espermatozoides possam chegar ao ovócito, evitando assim a fecundação. Eles são eficientes e são simples de ser usados. E aqui a gente tem a imagem de 3 tipos. A gente tem aqui uma camisinha masculina, uma camisinha feminina, um preservativo feminino, e nós temos aqui um diafragma, tá? Então, eles protegem os parceiros de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, como o AIDS e o HPV. Eles não têm contraindicação e podem ser adquiridos sem receita médica, inclusive em postos de saúde, tá? É muito comum a distribuição das camisinhas, tanto a masculina como a feminina, em postos de saúde. Aqui ao lado a gente pode ver um diafragma, tá? Que ele é um método anticonceptivo de barreira, mas que ele é pouco usado em nosso país, tá? Ele precisa ser indicado por um médico, tá? Ele precisa de muita higiene, cuidado para utilizá-lo. Ele é reutilizável, não é como esses outros que são descartáveis, tá? E ele precisa de certos cuidados para ser utilizado. Por isso que no Brasil ele não é muito usado, mas mesmo assim ainda muitas pessoas utilizam esse método de barreira. Outro método anticonceptivo são métodos anticoncepcionais comportamentais, tá? Um exemplo dele é a tabelinha, que consiste na marcação dos dias férteis e não férteis do ciclo menstrual em um calendário, tá? Isso aqui é um método anticonceptivo que é muito usado, ainda é muito usado, mas ele não é seguro, tá? Vamos agora para os métodos anticoncepcionais mais utilizados, que são os hormonais. No rodapé da página está mostrando aqui 2 tipos de métodos anticonceptivos à base de hormônios, tá? Também chamados de anticoncepcional oral. Aqui está mostrando a pílula, que são feitos de hormônios sintéticos, similares ao estrógenos e à progesterona. O estrógeno e a progesterona são hormônios produzidos pelo corpo da mulher. Então, ele é produzido de forma sintética em laboratório, onde a mulher toma com frequência, tá? Com regularidade, e evita com que ela entre no período fértil. Existem ainda outras formas de anticoncepcionais hormonais, que são os injetáveis, tá? E o adesivo transdérmico, aqui está mostrando o adesivo, ó. Ele funciona semelhante à pílula, só que ao invés de tomar, a mulher coloca esse adesivo em alguma parte do corpo. Algumas pessoas colocam aqui no braço, na parte embaixo do braço, tá? Em algum lugar que tenha bastante circulação sanguínea, para que os hormônios que estejam presentes nesse adesivo, eles possam ser incorporados pelo corpo, tá? Mas todos esses dois, tá? Entre outros anticonceptivos hormonais, eles devem ser receitados por médicos, tá? Além disso, tem o implante subcutâneo. Esse implante, tá? Ele é injetado, é como se fosse uma carga hormonal referente a uma pílula, que ele é injetado na pele, fica como se fosse um carocinho ou um comprimido embaixo da pele, e o organismo vai absorvendo ao longo de um período, tá? Então, tem de vários tempo, né? Que repete a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 2 meses, depende do tipo, tá? Assim como os injetáveis também, tem de vários
com vários tempos para refazer a mesma aplicação, tá? Mas uma coisa que acontece bastante comum com esses métodos anticonceptivos que são hormonais são os efeitos colaterais. Tem pessoas que sentem muita náusea, quer dizer, vontade de vomitar, dor de cabeça, inchaço, aumento de pressão do sangue, tá? Entre outras, tá? Irritação. Então, muitas mulheres evitam esses dois métodos anticoncepcionais, apesar de seguros, por conta do efeito colateral que muitas pessoas podem ter. Então, vamos ao próximo. Um dos mais usados no Brasil e condenados até por muitas pessoas são os anticoncepcionais cirúrgicos. Temos como exemplo a ligadura de tubas uterinas, tá? Também conhecido como laqueadura tubária, que é um procedimento cirúrgico em que o médico amarra ou corta as tubas uterinas, que é onde ocorre a fecundação do ovócito. E desse modo impede que o ovócito chegue ao útero e se encontre com os espermatozoides. Outro é a vasectomia, que é um procedimento, tá, digamos assim, laqueadura masculina, tá, onde essa cirurgia impede a passagem dos espermatozoides, tá, então eles não são produzidos e o homem se torna estéril, como a mulher também com a ligadura de tubas, ela também se torna estéril, tá? Esses dois procedimentos, eles podem ser reversíveis, dependendo do tempo em que foi feito, tá? Então, a vasectomia, por exemplo, até 6, 8 anos, dependendo de como foi feita, pode ser revertida. A ligadura de trompas, se foi feita através de amarração, ela pode ser revertida. Quando as tubas são cortadas, nem sempre é possível fazer essa reversão, tá? Na maioria das vezes não é possível fazer essa reversão. Mas já aconteceu de, mesmo ela sendo amarrada ou cortada, elas se refazerem, elas voltarem ao lugar e algumas mulheres ainda conseguirem ficar grávidas a partir de uma ligadura mal feita ou de uma amarração mal feita, tá? Então, são coisas que acontecem, de vez em quando nós temos notícia desse tipo de situação. Então, a gente vai ver o próximo, que são os intrauterinos, são colocados dentro do útero. Um deles é o DIU. O DIU, esse dispositivo, é o dispositivo intrauterino, tá? Por isso que é DIU. Ele é uma pequena peça aqui em forma de T, ele tem uma hastezinha, onde ele é injetado, ele é colocado. É uma pequena peça com hastes de cobre ou plástico introduzidos pelo médico no útero da mulher, tá? Ele pode conter ou não hormônios que são liberados gradativamente, tá? E a mulher tem que fazer a manutenção, porque isso vai ficar instalado dentro do seu útero. Tudo isso para prevenir, para evitar a concepção, tá? Para evitar que a mulher possa ficar grávida. Os DIUs, geralmente, os mais modernos, eles precisam ser trocados no período de 5 até 10 anos, tá? Sempre precisa ter feito a manutenção, mas ele é trocado a cada 5 ou 10 anos, dependendo do modelo e do tipo, tá bom? Então, vocês devem, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Não me estendi muito, mas vocês devem fazer a leitura, é muito importante, da página 358 até a página 360. Vocês vão ver detalhadamente cada um desses métodos anticoncepcionais. Então, a gente vai agora para o tema 6.